alguns para exercer esse ministério e trabalho e assistência em geral, né? Porque havia uma necessidade. A igreja primitiva começou a crescer muito. Só numa pregação de Pedro se converteram 3.000 almas e agregaram a igreja e formaram em Jerusalém uma igreja muito grande. Logo após a morte e ressurreição de Cristo, a igreja começou a crescer enormemente em Jerusalém. E só numa pregação de Pedro, 3.000 almas se converteram. Provavelmente a igreja estava contando com um número muito grande e começou a acontecer alguns fatos que precisaram de uma iniciativa. E os apóstolos, assim que constataram o problema, tomaram a iniciativa para resolvê-lo, instituindo os diáconos da igreja. Certamente que o texto nos dará condições de nisto meditarmos. Vejamos, no versículo 1 do capítulo 6 de Atos, diz assim: ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. Aqui nós sabemos muito bem que essa questão de desprezo é uma coisa tremenda, né? As viúvas dos judeus eram atendidas e as viúvas dos gregos lá talvez fossem mais ou menos atendidas, e então criou-se essa animosidade dentro da igreja. E nós sabemos que muitas vezes, pelo fato de a gente não cumprimentar alguém, a pessoa já fica estremecida. Nossa, não me cumprimentaram na igreja. Calcule quanto a necessidade que está passando e não é atendida. Então houve lá, na verdade, um problema, houve uma murmuração muito forte. Então, meus irmãos, aqui temos diante de nós, pelo menos, os principais motivos pelos quais foram escolhidos diáconos para a igreja do Senhor nos primórdios do cristianismo. O primeiro motivo da escolha e consagração: o crescimento numérico da igreja. Então nós vemos que uma das coisas determinantes para possuirmos diáconos é o número de membros da igreja. A igreja tem 100, 150, 200 membros, ela tem que ter um número de diáconos. Se ela for para 400 membros, tem que dobrar o número de diáconos, porque certamente vai surgir problemas, e vão surgir problemas que serão necessários ser tratados, ser cuidados, e os diáconos estão prontos para fazer essa obra. Então o texto diz: e crescendo o número dos discípulos. A igreja primitiva experimentou, meus irmãos, um crescimento constante, o que para nós é o ideal de Deus para todas as igrejas. Então nós vemos que também a instituição de diáconos ajuda no crescimento da igreja. Por quê? Torna-se um crescimento sustentável. Porque não adianta ter um crescimento que não se sustenta. O que moveu os apóstolos a instituir os diáconos da igreja primitiva foi exatamente que o crescimento da igreja não estava sendo sustentável. Estava faltando infraestrutura para cuidar dos convertidos. Então nós vemos que há sempre necessidade de termos um número proporcional de diáconos ao número de membros da igreja. Diz o texto assim, aí de Atos 2, 46, 47, e perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Então, meus irmãos, quando a igreja está sadia, quando não há conflitos, não há choques internos, a igreja cresce. Quando a igreja está em comunhão, a igreja cresce. Diz a palavra aqui: perseverando unânimes todos os dias no templo, perseverante, presente. Uma das coisas tremendas hoje em dia é você conseguir que os crentes cumpram o seu papel no dia do Senhor, um dia em 7 dias, que é o dia consagrado ao Senhor. Parece que os crentes se derramam em preguiça, não é? Parece que não há
nada que os levante, que os mova em direção à casa do Senhor, para fazer a obra do Senhor. Mas vemos que naqueles dias a igreja primitiva estava desta maneira unida, unânimes. Todos os dias do templo partiam o pão em casa, já tinham comunhão, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, isto é, na simplicidade, e caindo na graça de todo o povo. Quando a igreja tem esta comunhão, tem esta vida, quando a igreja se movimenta mesmo em torno da palavra de Deus, ela cai na graça do povo. Eu me lembro quando nós retornamos para o templo aqui, o Senhor me procurou e disse: pastor, como sentimos falta da igreja aqui. Um vizinho nosso aqui, como sentimos falta da igreja, como era bonito ver o povo chegando no templo para cultuar a Deus. E não era um crente, era até uma pessoa católica que me disse isso. Então a igreja, quando ela está em comunhão, ela está unida, ela está fazendo a obra, ela cai na graça do povo, e muitos veem a salvação por causa desta condição espiritual e de comunhão da igreja. E se ela cresce, precisa então ter a infraestrutura preparada. E na igreja, assim como no Antigo Testamento tinham os anciãos de Israel, na igreja Deus escolheu os diáconos para sustentar essa infraestrutura, para essa assistência na obra do Senhor. Então, meus irmãos, diz a palavra, como nos mostra a tradução do texto da edição revista e atualizada da Bíblia, diz assim: enquanto os irmãos perseveravam na doutrina dos apóstolos. Então na palavra de Deus, a igreja tem de perseverar na doutrina dos apóstolos, na palavra do Senhor. Perseveravam na comunhão, Sexta-feira nós não tivemos culto, Não tivemos culto, porque ninguém se interessou em oferecer a casa para que se cultuasse. Apresentamos a irmã na hora, falei com a irmã Ana, e ninguém, sabe, meus irmãos, isto é ausência de comunhão, de desejo de ter, de participar, de oferecer algo, oferecer ali o lar para que seja abençoado, para que os irmãos possam adorar a Deus junto com a família, a necessidade, e também no partir do pão, nas orações, com temor, estando juntos, tendo tudo em comum, estando todos os dias no templo, com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e fazendo-se simpáticos ao povo. Sabe, quando a igreja vive isto intensamente, torna-se simpática ao povo, as pessoas se aproximam, as pessoas vêm, as pessoas buscam socorro na igreja, porque vê na igreja um povo vitorioso em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então esse foi, portanto, o primeiro motivo pelo qual instituiu os diáconos na igreja primitiva, o crescimento contínuo na igreja. E nós bem sabemos que uma igreja bem organizada, uma igreja que está trabalhando, inclusive com os seus diáconos, proporcionalmente ao número da igreja, a tendência da igreja é ter esse crescimento contínuo. Segundo motivo, para que não haja murmurações por sentimento de abandono do necessitado. Então este é o segundo motivo pelo qual foram escolhidos os diáconos. Houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as viúvas eram desprezadas. Na verdade, meus irmãos, nós cremos que não havia um desprezo proposital. Não há um desprezo proposital, mas uma incapacidade de atendimento, que é bem diferente. Então havia um sentimento de desprezo. O que acontecia na igreja primitiva é que não tinha ninguém determinado ali para fazer esta obra de assistência social, de estar com aquelas pessoas que precisavam, saber como supri-las e fazer com que elas pudessem ter uma vida sem precisar mendigar o pão e nem a roupa
e nem a cobertura. A igreja primitiva em formação, não havia ainda nenhuma igreja formada, nós bem sabemos disso, que naqueles dias a igreja estava em formação, ela não tinha uma organização determinada ainda, não tinha uma formação definida nos moldes dos tempos de hoje, 21 séculos depois. Não houve negligência da parte dos apóstolos, pois eles é quem lideravam a igreja nascente em Jerusalém. Não houve negligência anterior, é que não havia, na verdade, uma estrutura determinada para atender essas necessidades. Certamente, meus irmãos, que as necessidades internas da igreja vinham sendo atendidas, porém, voluntariamente, conforme um ou outro crente mais esperto, mais espiritual, mais disposto, mais sensível, para buscar os meios para socorro dos necessitados. Então era um trabalho voluntário, e o que é voluntariado não é organizado nesse sentido, era aquele que se dispunha a fazer isso. É como hoje nós temos, né, algumas atividades da igreja, nós precisamos contar com voluntariado, a pessoa voluntária para fazer a obra. Uns podem fazer, outros não têm condições para fazer, e então às vezes ficam algumas arestas sem ser atendidas, mas quando a igreja institui a sua junta diaconal, os seus diáconos e diaconisas, estas arestas poderão ser supridas e atendidas por estes irmãos que são escolhidos, são provados e depois são consagrados, são examinados, como os irmãos que vão ser ordenados passaram pelo exame junto com os diáconos mais antigos e o pastor, passaram por uma sabatina, uma sabatina para poderem chegar a serem consagrados ao diaconado. E como não havia, meus irmãos, obrigação de atendimento nos dias da igreja primitiva, por mais boa vontade que houvesse, haveria sempre deficiência, pois o número dos crentes aumentava dia a dia. Os irmãos, vejam que maravilha isso, eu queria que acontecesse isso aqui no Lausanne, que a igreja crescesse dia após dia. Lá estava crescendo dia após dia, dias após dia, e as necessidades aumentaram, diz o texto, e enquanto isso acrescentava o Senhor à igreja os que se iam sendo salvos. Atos 2,47. E como não havia um modelo, meus irmãos, de infraestrutura a ser seguido, passou a haver a deficiência e, consequentemente, a murmuração, o que não era e não é do agrado de Deus dentro da igreja. Para Deus importa ação e não murmuração. Por isso que eu sempre falo, eu procuro gente que faz, porque o pastor é um só, não dá para tocar violão e assoviar e comer pão ao mesmo tempo. Então tem que haver aqueles que fazem a outra parte, irmãos voluntários e diáconos principalmente, que estão determinados e escalados para fazer a obra. Os diáconos vão receber uma escala de atividade para auxiliar o pastor dominicalmente, de manhã e à noite, para fazer a obra. Então, lá na igreja primitiva começou a murmuração. Deus não se agrada de murmuração, Deus se agrada de ação. Está faltando algo, vamos tomar a iniciativa e vamos executar aquilo. Está faltando um atendimento, vamos atender aquilo que precisa e não vamos murmurar. Vamos fazer isto. Deus procura gente que faz. É melhor a ação do que a murmuração. A murmuração escandaliza Deus. A ação abençoa a obra do Senhor e é do agrado do nosso Deus. Em virtude, meus irmãos, do mal da murmuração dentro da igreja, o apóstolo Paulo aconselhou os irmãos de Filipenses. Paulo, então, escreve aos Filipenses, em Filipenses capítulo 2, versos 13 a 15, e diz àqueles irmãos da igreja de Filipos: porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Amém, meus irmãos?
Essa é uma palavra maravilhosa para nós, porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmuração, nem contendas, para que sejais irrepreensíveis no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. O murmurar de Atos 6:1, meus amados, não é do agrado de Deus, porque o murmúrio significa lastimar-se, queixar-se, maledicência. Em outras palavras, a murmuração é maldosa fofoca a respeito de um certo assunto. Por isso, o murmúrio é condenado por Deus. Entre os muitos conselhos dados por Pedro aos irmãos em sua primeira carta, ele incluiu a da murmuração, dizendo-lhes: sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração. 1 Pedro 4:9. Sendo hospitaleiros uns para com os outros, sem murmuração, auxiliando, ajudando, abençoando, sem murmuração, sem reclamação, glorificando a Deus. Este é, pois, o segundo motivo pelo qual se deve escolher diáconos e diaconisas, mulheres como Dorcas, que serviu a igreja em Jerusalém, fazendo até roupas para as pessoas. As pessoas eram tão pobres que Dorcas tinha o ministério de fazer roupas. E ela foi, não é, por ser uma mulher tão abençoada no ministério, que ela veio a falecer e foi ressuscitada pelo apóstolo Pedro. É um exemplo de diaconia, né? A diaconisa Dorcas, aquela mulher que serviu o Senhor de uma maneira tão especial. Por isso nós escolhemos diáconos e diaconisas, porque as diaconisas têm um papel muito importante na igreja. Quando se trata de tratar de um assunto feminino, as diaconisas estão presentes junto com o pastor e diáconos para tratar daquele assunto. Há necessidade de diaconisas. As diaconisas também, elas podem ouvir, aconselhar as irmãs, estar junto com as irmãs, orar com as irmãs, motivar a uma vida espiritual mais profunda. Então, este foi, então, o motivo da escolha de diáconos e diaconisas na igreja, para que ele, tendo aqueles que são responsáveis em assistir aos necessitados, esse tenham a quem buscar para serem assistidos e não comece a murmurar, resmungar contra a igreja, porque estão fazendo isto contra o Senhor da igreja. Tá, meus irmãos, às vezes as pessoas murmuram contra alguém e não sabem que estão murmurando contra o Senhor da igreja, contra Jesus, né? Então, tendo diáconos e diaconisas, as pessoas têm para quem recorrer, para quem ir buscar. O terceiro motivo é o cotidiano da vida da igreja. Então, o terceiro motivo é o cotidiano da vida da igreja. Porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano, no dia a dia, o dia a dia. Então a igreja, ela é uma organização ativa, a igreja é uma organização viva, a igreja é uma organização dinâmica, é uma organização operosa, tem atividade contínua e por isso seu ministério é dia a dia. O ministério da igreja é, na verdade, um esforço continuado, onde os seus membros devem receber a ministração dos bens espirituais, assim como dos bens materiais, conforme a necessidade de cada um. No dia a dia da igreja, muitas coisas acontecem e precisam ser assistidas, e uma delas constitui-se as necessidades materiais. O próprio Deus quer que estas necessidades sejam atendidas. No Antigo Testamento, temos exemplos claros de tais atendimentos no cotidiano da vida, né? Às vezes a pessoa diz: pastor, Deus não está olhando. Isso está. E Deus sabe até a pessoa necessitada que precisa. Deus separa o malandro do verdadeiro. Porque nesse campo da necessidade há muita malandragem. Passei lá na Betel agora, 7h pouco da manhã, ali perto da Betel tem um centro espírita. Estava cheio de pessoas sentadas lá, esperando abrir lá para receber.
receber alimentos, receber as coisas. Mas aquelas pessoas muitas vezes recebem a sacola e vai vender aquilo para usar droga, para beber, para fazer coisas. Mas Deus sabe, Deus separa o verdadeiro necessitado daquele que não é verdadeiro. E Paulo diz, a começar dos domésticos da fé. Então os diáconos já sabem, aquela pessoa que vem para a igreja, que permanece na igreja, que está ali lutando para sair da sua crise espiritual, da sua crise material, aquele que está entregando ali a sua vida ardentemente a Cristo, sabe que aquele é alguém que Deus se separou para ser sustentado. Mas aquele indivíduo que vem na porta na hora do culto aqui, buscar assistência, não entra, que é só receber e ir embora, este é o malandro, é o sem vergonha, é o cara que está, ou a mulher que está apenas interessado em pegar aquilo para usufruir de maneira, até diríamos, desonesta, na verdade. Então, meus irmãos, a necessidade de atendimento no cotidiano e a infraestrutura da igreja, ela exige um corpo diaconal, exige um grupo de diáconos e diaconisas para atender essa demanda do dia a dia, que há necessidade de assistir. E aí descarrega o pastor, porque normalmente o pessoal procura o pastor. Pastor, estou com isso. E aí nós vamos ter os diáconos são para isso. O irmão liga para o irmão diácono, estou precisando disso. O diácono vai tratar de agir e procurar resolver. Se não resolve, ele comunica ao pastor para que juntos tomem providência. Mas primeiramente os diáconos estão na vanguarda desse trabalho. E nós vimos que Deus então, ele volta o olhar dele para os necessitados e separa os necessitados. No Antigo Testamento, meus irmãos, nós vemos que Deus usou Eliseu para socorrer a mulher viúva, fazendo multiplicar o azeite dela, como está em 2 Reis, capítulo 7, 1 a 7. E Elias abençoou a viúva de Zerafate, conforme a palavra de Deus, e ela que iria morrer de fome com o seu filho, teve abundância de farinha e sobreviveu à seca. Deus estava de olho lá, aquelas mulheres lá, elas precisavam de socorro e Deus as atendeu. Como vemos, o Senhor Deus sempre preocupou-se com os seus utilizando servos seus, como Elias e Eliseu, o bom samaritano e outros para exercerem diaconia no cotidiano da vida. E na igreja do Senhor Jesus, inspira irmãos para colocarem-se nas mãos do Senhor Jesus, para exercerem esse ministério cotidianamente para suprir as necessidades dos santos. O alvo é exatamente esse. Deus separa homens e mulheres, e Deus os toca no coração, e Deus mexe com eles, e tendo eles qualificativos, sendo escolhidos, vão então para ser consagrados e servir. Este é, portanto, mais um dos motivos para se escolher irmãos para exercer o ministério diaconal na igreja, a diaconia na igreja. Vamos encerrar a nossa palavra, meus irmãos. Certamente, um grande número de outros motivos poderão ser considerados como determinantes também para a escolha de irmãos para exercerem o diaconato na igreja. Porém, cremos que estes três foram os que motivaram inicialmente a escolha dos diáconos na igreja primitiva. Primeiro, o crescimento contínuo do número de membros da igreja. Segundo, o impedimento, o cessar da murmuração entre os irmãos, por considerarem prejudicados no atendimento cotidiano. O terceiro, por ser a igreja ativa e ter de atender às necessidades materiais no ministério cotidiano, no dia a dia. E teria um quarto, que era liberar o seu ministro para a mensagem da palavra, para a oração e cuidar da vida espiritual dos irmãos. Então, meus irmãos, por isso se escolhe diáconos, por isso a igreja trabalha nesse sentido. A igreja cristã verdadeira, ela continua dentro dos padrões bíblicos. A igreja que não tem diácono, dizem que todos são diáconos. Sim, todos os irmãos existem para servir. A Bíblia diz que nós servimos os santos, mas aqueles que são
escolhidos, como foram na igreja primitiva, que são oficialmente, já não são mais voluntários espontâneos, são voluntários sim, mas que têm um dever a cumprir nas suas vidas, o diaconato, e por isso devem ser consagrados, porque os diáconos foram consagrados a exercerem aquele trabalho. Eles foram chamados, foram escolhidos, foram, de certa maneira, observados nas suas qualificações e foram consagrados com a imposição de mãos. Por isso, hoje à noite, nós vamos ter um momento maravilhoso, vamos ter um momento festivo, vamos ter um momento que é extraordinário na igreja, a consagração de diáconos e diaconisas. Para quê? Para que possamos ter uma infraestrutura que suporte sempre o crescimento da igreja e atenda às necessidades dos irmãos carentes. Que Deus, pois, nos abençoe, que nós estejamos voltados para as páginas da palavra de Deus e continuemos a cumprir aquilo que a palavra determina e instituir novos diáconos e diaconisas é de conformidade com a palavra de Deus para o atendimento das necessidades da igreja.